A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo de número 46, no início do nosso culto de celebração ao nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse no Salmo 46. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Acompanhe comigo, por favor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 10 do Salmo 46, ele fala a respeito de se aquietar. E como nós vamos iniciar uma celebração, na adoração ao nosso Deus, eu gostaria de convidar a você, neste momento, a se aquietar. Feche os seus olhos e ore ao Senhor agora. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça para que o Senhor esteja guardando o seu coração, a sua mente, o seu físico, que você possa realmente estar 100% agora em adoração ao Senhor. Como diz o texto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus, por esse momento tão especial. Obrigado porque nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor com júbilo e com alegria. Obrigado porque o Salmo 46, no início, diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro, bem presente no momento da nossa tribulação. Pai amado, eu quero apresentar diante do Senhor todos aqueles que estão agora, Deus amado, em seus lares, ó Deus amado, para cultuar o Teu nome. Espírito Santo de Deus, prepara cada vida, cada coração, derrama do Teu bálsamo, do óleo da unção do Teu Santo Espírito sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai, e que nós possamos juntos, na unidade do Espírito Santo de Deus, buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade de iniciar essa celebração, adorando ao Senhor, te glorificando, te exaltando, aquieta as nossas vidas. Fala conosco, Pai amado, através da Tua palavra. Fala conosco através dos cânticos espirituais, que a cada momento, a cada segundo, nós possamos, ó Deus amado, colocar a nossa mente e o nosso coração no Senhor. Nós oramos assim, te agradecemos por tudo, o nome precioso e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, como é tão gostoso nós termos esse tempo de comunhão, de estarmos juntos mesmo à distância, louvando e cultuando ao nosso Deus. E nós vamos passar agora por aquele período de intercessão, onde nós vamos orar por aquelas pessoas que nós temos bom hábito de orar todo culto, toda celebração. Eu quero apresentar diante de Deus agora o pedido da nossa irmã Regiane, pela sua saúde, pelo seu esposo Júlio, pela sua filha Nicole, pela Nelise, para que o Senhor venha cobrir esta família com o sangue do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar e curar a tua serva de toda enfermidade, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar pela Regiane e pela recuperação dela e que ela continue aí firme e forte na presença do Senhor em nome de Jesus. Nós vamos lembrar da nossa irmã Rose Barros. Oramos aqui também toda a celebração por ela. Pedimos para que Deus esteja abençoando a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, abençoando a vida dos seus filhos também, que tem acompanhado essa trajetória da sua mãe, ela que luta aí com um câncer, com a metástase, mas para que Deus esteja sustentando a vida dela. Mas também queremos agradecer pela vida da Rose Barros, pelas vitórias alcançadas, pelo seu
fígado que foi regenerado depois de tanta luta, de tanta medicação, de tanta cirurgia. Deus colocou a mão e trouxe esta bênção para a vida da nossa irmã. Então nós vamos orar pela vida da nossa irmã Rose Barros. Vamos lembrar também de orar pela Célia, pelo irmão Ataíde, presbítero Ataíde, seu filho João Marcos, o seu filho Davi, também para que Deus esteja abençoando esta amada família, especialmente pela Célia, que submeteu uma cirurgia recentemente, está se recuperando bem. Nós vamos orar pela vida dessa serva do Senhor em nome de Jesus. Vamos lembrar do nosso irmão Dimas, da Ercília. Quero mandar um abraço aí para o Dimas, para a Ercília, para que Deus abençoe em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus está orando pela sua vida, meu irmão. E nós cremos na vitória em nome do Senhor Jesus. Se apega às promessas do Senhor e continua na caminhada, porque o Senhor é contigo e a palavra do Senhor diz que a oração da fé cura o enfermo e o Senhor o restaurará. Nós vamos orar pela recuperação e pela restauração do nosso irmão Dimas, que está fazendo alguns exames, tratamentos, e também pela vida da nossa irmã Ercília, para que Deus abençoe a vida dela, dando suporte, sustento emocional, espiritual, na vida financeira deste casal, em nome do Senhor Jesus. Quero também desafiar você a colocar o seu pedido diante de Deus agora. Mas você pode falar: pastor, eu não estou aí junto com o Senhor e tal, mas o pastor Jesus Cristo está aí na sua casa agora e ele vai receber o seu pedido de oração, você vai colocar diante dele e eu vou orar aqui agora. Seja qual for o pedido que você tem, meu irmão, coloca diante de Deus agora, num ato de fé, num posicionamento de fé. Eu vou estar orando agora por todos esses pedidos em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor e te louvar pela tua graça, pela tua misericórdia, em saber de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus que cura o enfermo, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Abençoe estas vidas, ó Pai. Derrama do teu bálsamo, do santo óleo do Senhor, sobre a vida da nossa irmã, Deus amado, Regiane, ó Pai, que passa por um quadro, Deus amado, de enfermidade adverso, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e é o Deus Todo-Poderoso. Age na vida dela com cura, com providência, com unção, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que toda enfermidade que está sobre ela vá embora agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que o Senhor traga cura e restauração para a tua filha, no físico, na alma e no espírito. Abençoe também o irmão Júlio, Pai. Guarda o coração dele, ó Pai, o presbítero Júlio, que está ao lado da sua esposa, que ele seja o pastor na sua casa, que cuide das suas filhas e de toda a sua família. Traga o suprimento do pão nosso de cada dia à sua mesa, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Quero apresentar diante do Senhor também a nossa irmã Rose Barros. Orar por ela, para que o Senhor venha curar de toda enfermidade, de todo mal, Senhor. Que toda arma forjada do inimigo contra a sua vida caia por terra. Pai, a tua palavra diz que a oração da fé, ela cura o enfermo e o Senhor o restaurará. E eu te peço que o Senhor venha restaurar a irmã Rose Barros, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, em nome de Jesus. Cuida dos seus filhos, ó Pai, nessa trajetória, nessa caminhada, acompanhando toda a luta da sua mãe, mas que o Senhor venha fortalecer a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Quero apresentar o Dimas diante do Senhor, ó Pai, mãe Ercília. Ó Deus, tu sabes que o teu servo está, ó Deus amado, enfermo, fazendo os exames, o tratamento, ó Pai. Ó Deus, leva esta enfermidade embora e traga cura e restauração a este homem, físico, emocional, espiritual, em todas as áreas, que ele seja amparado e sustentado pela tua destra fiel. Cuida da Ercília, ó Pai, dando ela saúde, disposição para continuar acompanhando o seu esposo nesse tratamento, Pai. Sê com ela, meu Deus, seca ela com as tuas secas espirituais, Senhor. Eu oro também, quero colocar diante do Senhor todos os pedidos que os meus irmãos fizeram agora em seus lares, ó Pai. Eu não ouvi os pedidos, mas o Senhor sabe quais são. Eu te peço, ó Pai, recolhe no trono da tua graça e vai abençoando estas vidas, ó Pai, desde a cabeça até a planta dos pés. Repreenda todo o levante do inferno, toda arma forjada do maligno contra a tua igreja, contra o teu povo, não há de prosperar. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por este tempo de oração, ó Deus amado, em que nós oramos por todos os enfermos e aqueles que passam por batalhas em suas vidas, no nome precioso e amado de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos passar agora para aquele momento tão especial que é o momento da palavra do Senhor. E eu gostaria que você ficasse agora
bem quietinho, abra a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 6, no versículos de 1 até o versículo 13. Eu gostaria de ler lá com os irmãos essa passagem, essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 13, texto muito conhecido da palavra do Senhor, mas eu creio que há muitas lições aqui importantes para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida como igreja, como comunidade, no nome de Jesus. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou a tua boca. E disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e atender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam dissoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Amém? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. E assim eu vou discorrer esse texto para que nós possamos entender os propósitos de Deus e o que o Senhor quer falar comigo, com você, neste momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor e te louvar por esse privilégio, por essa oportunidade de poder estar aqui com a tua palavra aberta. E esse é um momento muito especial, onde o Senhor vai falar conosco, já está falando conosco através da tua palavra. A tua palavra que é poderosa, que não volta vazia, a tua palavra que nos consola, que nos exorta, a tua palavra que nos confronta, a tua palavra que nos educa para que possamos ser melhores para o teu reino. Pai amado, fala conosco. Eu creio que esse texto é vasto, Deus, de muitas riquezas profundas da tua palavra. Eu creio que há minúcias desse texto que o Senhor quer revelar a nós neste momento. E eu te peço, Pai, aquieta os nossos corações, para que nós possamos ouvir com os ouvidos, ó Deus amado, e, ó Deus amado, entender, ó Deus amado, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus amado, que os nossos olhos estejam abertos para, ó Deus amado, olhar com os olhos da fé. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo, ó Pai, e me coloco na mesma condição daqueles que vão me ouvir neste momento. Eu sou pecador tanto quanto os meus irmãos, e eu necessito da tua graça e da tua misericórdia. Sê propício a mim, Senhor, que o Espírito Santo venha me encher, ó Deus amado, e me ungir para poder pregar esta palavra em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o tema desta mensagem é chamados por Deus. Todo aquele que um dia se entregou ao Senhor Jesus, confessou a Jesus como único Salvador da sua vida, recebeu um chamado para servir a Deus com todo o coração. Mas o que acontece hoje é devido a tantas correrias do dia a dia, dos nossos afazeres, nós muitas vezes perdemos o nosso foco principal, que é ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. Lá em João capítulo 10, diz que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz
e ele reconhece, sabe quem elas são, e elas o seguem, porque são ovelhas do Deus Altíssimo. E se você é esta ovelha, se você é este homem, esta mulher, se você é este jovem, se você é este adolescente, você está entendendo agora que Deus chamou você para um propósito específico, assim como Deus chamou Isaías para que ele pudesse então ter uma nova visão sobre a sua própria vida. Quando Deus nos chama, Ele nos chama à santidade. E é assim que Deus foi tratando com a vida de Isaías, e agora então Deus está tratando com a minha vida e com a tua vida nesse texto. Olha só que interessante. Primeira coisa importante desse texto que eu gostaria de deixar para você hoje e também para mim. Você conhece a Deus? Você conhece o Deus que você serve? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: que visão você tem de Deus? Você conhece a Deus e qual é a visão que você tem do Deus que você serve? Deus, aqui na sua soberania, no chamado de Isaías, Deus se revelou a ele e mostrou a ele quem ele era de fato e de verdade. O versículo 1 e o versículo 2 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por meio dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. A primeira coisa importante: qual foi a visão que Isaías teve de Deus? Uma visão de um Deus santo. Olha só como diz o texto aqui: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor pelos olhos da fé, assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, ele viu o Deus Santo, Todo-Poderoso. E eu quero perguntar para você: Deus o chamou, e você vê Deus como um homem, como um Deus santo na sua vida? Um Deus que não compactua com as coisas erradas? É assim que você tem a visão de Deus? Porque se você é chamado por Deus, Deus te chamou você para ser santo, assim como Ele é santo. Como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Sede santos, porque eu sou santo. E a pergunta aqui, ela vai um pouco mais além no versículo 2. Olha só a experiência de Isaías. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os seus pés. Essa foi a visão que Isaías teve de Deus. Um Deus soberano, santo, um Deus amoroso, um Deus grande, magnífico, um Deus que está acima de todas as coisas. Meu irmão, nós fomos chamados por Deus, primeiramente, para adorar a Deus na sua santidade, o Deus sublime, todo-poderoso. Que você seja um verdadeiro adorador do Senhor e que você possa adorá-lo todos os dias da sua vida. Ao acordar pela manhã, que você já acorde louvando e adorando a esse Deus, dizendo que Ele é santo. Santo, santo, santo é o teu nome. Essa é uma característica de um homem que foi chamado, de uma mulher que foi chamada para ser santo, para adorar a Deus e para servi-lo de corpo e alma, como diz o texto. Outra coisa importante: reconheça quem é Deus diante. Reconheça quem é você diante de Deus. Você deve estar perguntando: quem sou eu? A pergunta. E a resposta aqui é clara no versículos 3, 4, 5 e 6, quando ele diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, naquele exato momento, quando ele tem ali um encontro com Deus, quando ele está na presença do Senhor, ele reconhece a sua condição de pecador, ele adentra na presença do Senhor em santidade. Em santidade. Ele vai se derramando diante de Deus. No versículo 3 e o versículo 4 diz: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Aquela casa, aquele templo encheu-se da glória do Senhor, do Shekinah do Senhor, e houve ali um mover de Deus sobre a vida de Isaías. Isaías experimentou a presença de Deus na sua vida, e qual foi a reação dele naquele momento? Ele reconheceu de que ele era um homem pecador. Quando nós somos chamados por Deus, primeira coisa, devemos reconhecer quem Deus é. Deus é santo. Segunda coisa, nós temos que reconhecer quando somos chamados por Deus, de que nós somos pecadores e Deus é perfeito. Deus é perfeito, Ele é magnífico, Ele é todo-poderoso. Olha o que diz mais o texto no versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, estou perdido. Todo homem que é chamado por Deus, toda mulher que é chamada por Deus, reconhece as suas limitações. Nós somos homens limitados, mas o nosso Deus é um Deus eterno. É um Deus que para Ele não há barreiras, não há fronteiras, mas quando Ele te escolheu, Ele te chamou. Ele te chamou para servi-lo de todo o coração, com inteireza de coração, para estar caminhando com Ele dia após dia na beleza da sua santidade. E eu quero aqui abrir um parêntese. Quando Isaías entrou na presença de Deus, teve aquele encontro, ele disse, ai de mim, porque sou homem pecador. Mas da mesma maneira que ele sentiu isso, ele sabia que Deus poderia perdoar o seu pecado, que Deus poderia purificar do seu pecado, para que ele pudesse então estar apto a servir a Deus de todo o coração. E 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O nosso Deus é um Deus purificador. O nosso Deus é um Deus que passa com seu sangue sobre nós para nos perdoar dos nossos pecados, mas o seu fogo, o fogo consumidor, ele consome a palha, ele consome o pecado, o coração dividido, a mágoa, o ressentimento. Há um tratar de Deus no coração do homem que é chamado por ele para servi-lo. Aqui nós vemos que Isaías, ele tem um encontro com Deus. Ele está na presença do Pai, ele está vendo o momento dele com Deus, assim como você vive também o seu momento com Deus, quando você fecha a porta do seu quarto e ali você vai adorar a Deus, ali você vai buscar o seu Pai em secreto e o seu Pai em secreto te recompensará. É um tempo com Deus muito especial. Isaías está vendo esse particular com o Senhor. Mas se nós pararmos um pouco para pensar no contexto da vida de Isaías, um homem pecador, um homem que estava decepcionado com tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida. Mas o seu dia chegou. Assim como chegou o dia de Isaías, talvez hoje seja o seu dia. Hoje seja a sua hora, seja o seu momento de você se derramar diante de Deus e entender de que a vida cristã é muito mais do que ir à igreja, é muito mais do que carregar a Bíblia debaixo do braço, é muito mais do que você está fazendo hoje. A vida cristã é algo fantástico, é algo sobrenatural, e eu creio que Deus quer que nós vivamos um particular com Ele, assim como Isaías viveu um particular com Deus. Cada um de nós vamos prestar conta diante do Senhor. Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus. Eu quero perguntar para você hoje, o que você tem feito com a sua vida? O que você tem falado? O que você tem pensado? O que você tem visto? Condiz o que a palavra do Senhor nos ensina? Você tem procurado viver debaixo dos oráculos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor? Ou você tem procurado viver a sua vida do seu jeito e da sua maneira? É difícil. A vida cristã é uma caminhada, como eu costumo dizer. Mas nessa caminhada nós temos que estar muito bem acompanhados. Acompanhados do Deus dos céus, o Todo-Poderoso. O versículo 6, Isaías diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
com a brasa, versículo 7. Tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirado e perdoado o seu pecado. Meus amados irmãos, presta bastante atenção nesse versículo 7, porque aqui há um tratar de Deus na vida do profeta Isaías. Assim como também hoje há um tratar de Deus na sua vida no versículo 7. Deus purificou a vida de Isaías, porque o seu pecado estava nos seus lábios. Ele era um homem pesado de boca. Talvez um homem que falava palavras que não agradavam a Deus. E a cada dia que passa eu vejo quantos cristãos têm falado palavras pesadas. Palavras que não edificam, palavras que não constroem, têm tido um linguajar que é o linguajar do mundo, para poder desabafar muitas vezes. Mas nós não podemos esquecer de que Deus tocou nossos lábios com brasas vivas tiradas de uma tenaz. E o nosso pecado foi perdoado. E a nossa vida foi transformada. E nós temos que viver agora esta nova vida com Cristo Jesus. Crente não pode ser malicioso, crente não pode ser homem pesado de boca, de falar palavras sujas, palavras com cheiro de peixe podre, como diz a palavra do Senhor, palavra torpe, no grego significa palavra com cheiro de peixe podre, é insuportável. E quantas vezes eu vejo irmãos na fé, descarregando, falando palavras ruins, palavras sujas. E é interessante notar isso, que a cada dia que passa, me parece que o mundo tem entrado na igreja. E a igreja não tem conseguido trabalhar essa questão no coração, porque o trabalhar no coração, eu estou falando a respeito de santidade, de compromisso, de comprometimento com a palavra do Senhor, renovar a mente, como diz lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crente que não lê Bíblia, crente que não ora, é um crente fraco, derrotado. Mas o crente que lê a Bíblia, que ora, é um crente fortalecido no Senhor, que vem os combates, vem os embates espirituais, mas está lá firme na rocha, não olha para o lado esquerdo e para o direito, mas olha para Deus, olha para o céu, porque é de lá que vem as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E o versículo 7, ele então aqui tem esse reconhecimento, e ele vê o quanto Deus está agindo na vida dele, purificando os seus pecados, quando o versículo 7 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Essa é a terceira parte dessa mensagem. Temos que reconhecer quem é Deus, a primeira. A segunda, reconheça quem você é diante de Deus. E a terceira e última, reconheça o chamado de Deus e fique atento àquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Que você seja pronto para ouvir a voz de Deus e para corresponder e responder ao Senhor, dizendo sim para o serviço cristão. O versículo 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus faz uma pergunta para Isaías, depois de ter passado por uma purificação da sua vida, o seu pecado foi perdoado, ele foi purificado. Então Deus agora olha para ele e fala: Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E sabe o que ele responde? Olha o que diz o texto. Então disse ele: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, minha irmã, você tem respondido isso para o Senhor hoje? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
aonde tu queres, para fazer a tua vontade na minha vida? Ou será que você está escolhendo servir a Deus da sua maneira, do seu jeito? Eu costumo dizer que um homem e uma mulher de Deus não tem raízes fixadas aqui nessa terra. Ele vai aonde Deus mandar. Ele obedece, diga, sim, eu vou, em nome de Jesus eu vou concluir essa missão, eu vou obedecer os princípios da palavra do Senhor. Me parece que as pessoas estão escolhendo o que fazer na igreja, como servir a Deus. Tem que ser do meu jeito, se não for da minha maneira, então não vai dar para mim. Meu irmão, minha irmã, nós não temos direitos. A nossa vida pertence ao nosso Deus. E é Ele quem dita as normas da nossa vida. Mas eu quero voltar aqui para o texto. Eu quero focar nesse versículo da pergunta. A quem enviarei e quem há de ir por nós? O Senhor está perguntando hoje para você. É você? A quem enviarei e quem há de ir por nós? A mesma pergunta que o Senhor fez a Isaías, Ele faz hoje para mim e para você, acerca do ministério, da pregação da palavra, do discipulado, da visitação, dos momentos de oração, de leitura da palavra de Deus. Nós temos muitas coisas a ser realizadas no Senhor. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 9, versículo 35, de que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai para que o Senhor levante mais trabalhadores para a sua seara. E eu quero dizer hoje para você, meu irmão, olhando de uma forma geral para as nossas comunidades, as nossas igrejas, eu vejo sempre uma minoria servindo uma maioria. Eu vejo hoje, nos apelos que são feitos à nossa comunidade, que é pequena, quais são aqueles que nós podemos contar de fato e de verdade? Alguns sumiram, desapareceram. A pandemia, tudo bem, eu entendo. Temos que nos cuidar, sim. Mas nós não podemos deixar de vigiar e orar, meu irmão. A oração é importante. Vigiar é importante. Ter comunhão é importante. E eu quero dizer para você, meu amado, Deus te chama hoje. Talvez você está desanimado, triste, aborrecido, chateado, mas isso não justifica, porque Deus te chamou. Você foi chamado por Deus. Eu quero convidá-lo a voltar. A voltar, eu quero dizer, não por físico, para a igreja. Eu quero dizer que você deve voltar hoje para os braços do Pai. Talvez o lugar que você jamais deveria ter saído, talvez não, com certeza, mas você se desviou, você se desanimou, você se aborreceu, você se entristeceu e você começou a olhar muito mais as coisas que estavam acontecendo no mundo do que propriamente aquilo que Deus está fazendo através da tua vida, através da vida da igreja. E eu quero convidar você hoje a ter essa percepção, esta sensibilidade ao toque do Espírito Santo de Deus. Assim como Isaías teve a sensibilidade de entrar naquele templo, e aquele dia para ele foi um dia muito especial, e talvez hoje seja o seu dia especial que Deus está falando diretamente para você. Deus está falando com você hoje, através da sua palavra, usando o exemplo de Isaías, o bom exemplo de Isaías, na sua purificação, na sua cura, na sua libertação, porque Isaías era um homem pecador tanto quanto você e quanto a mim. Mas aquele dia foi o dia dele. E hoje, talvez seja o seu dia. Talvez você possa falar, pastor, essa mensagem ela é dura. É difícil, pastor. Sim. Mas por trás de uma mensagem dura e difícil, vem a capacitação, vem o amor, vem o poder de Deus, vem as ferramentas e as armas espirituais que Deus confiou à mão do cristão. Deus confiou ferramentas nas suas mãos, meus irmãos. Deus confiou armas espirituais nas suas mãos para que você pudesse ter destreza de lutar e guerrear com elas.
E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós deixamos tudo no canto. E achamos que nós vamos resolver a nossa vida da nossa maneira, do nosso jeito. Voltando para o texto, no versículo 8, versículo 9, ele diz: Então disse ele, o Senhor disse para Isaías, está dizendo hoje para você e para mim. Então disse ele, vai e dize a este povo. Diz o que para o povo? O que eu vou dizer para o povo? E o Senhor então diz para Isaías o que ele deveria dizer. O que ele deveria dizer para o povo. Deus não dá uma missão sem a sua capacitação. Deus não chamou você para caminhar com Ele, para ser servo dEle, sem antes te capacitar e dar para você todos os recursos que você precisa. Talvez você não está buscando os recursos, não está utilizando os recursos, mas que Deus deu para você, Ele deu. Deu. Ele deu porque Ele dá a missão, Ele dá a capacitação, Ele dá tudo para nós. E assim então, o versículo 9 diz, ouvi, e não entendais, vede, não percebais. É o que você vai dizer a este povo, são essas palavras, mas humanamente falando é uma loucura. O que o Senhor disse para Isaías. Mas Isaías entendeu. Sabe por quê? Porque o seu coração já estava tratado. Talvez você não está entendendo hoje o chamado de Deus para a sua vida, porque o seu coração não está tratado, como deveria estar tratado por Deus. Não porque Deus não quer tratar, mas porque você não se dispõe a ser tratado pelo Senhor. O Senhor Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes que precisam. Aquele que admite que é doente, aquele que procura o médico vai tratar e vai dar ele o recurso que ele precisa. Assim também é com o nosso Deus. Talvez você esteja com o coração ferido, magoado, ressentido, está na prática do pecado e o Senhor está chamando hoje para uma vida de santidade, porque Ele quer libertar você e quer dar a você um ânimo novo. Vida nova, vestes novas, transformadas, brancas, alvas como a neve. Isaías entendeu, porque o coração dele estava no Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você não está entendendo, é porque o seu coração não está no Senhor. O seu coração pode estar em tantas outras coisas, no seu trabalho, na sua família, nos seus afazeres, mas o seu coração não está em Deus. Por isso você não entende. Por isso você não consegue ouvir e não consegue sentir a presença de Deus na sua vida, ter aquela percepção, aquela alegria de poder pertencer ao Senhor, alegria de poder cultuar, alegria de poder adorar, de poder ler a Bíblia, de poder ter comunhão com o Pai. Essa alegria ninguém pode roubar de você e de mim, só rouba se nós negociarmos ela. E uma das formas de nós negociarmos foi justamente o que Isaías fez no começo. Um homem pesado de boca, em pecado. Mas Deus trouxe ele para o tratamento. E Deus te chama hoje, meu irmão, para um tratamento, num particular com você, na tua vida. O versículo de número 10 diz assim, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a atender com o coração, e se converta e seja salvo. Meu irmão, palavra dura. Isaías ia pregar para que o povo ficasse com o coração endurecido, porque este povo era um povo vocacionado ao pecado, à obstinação. É sério. Mas Deus levanta um profeta, trata com ele, para que ele vá pregar para o povo. Mas muitos não iriam ouvir, não iriam atender, não iriam aceitar, como acontece nos dias de hoje. E eu quero dizer para você,
Deus está falando contigo hoje. Deus está falando comigo hoje, conosco hoje. Trata a tua vida com o Senhor. O versículo 11 diz: Então disse eu, até quando, Senhor? Qual é o prazo? Quanto tempo? Ele respondeu: Até que sejam dissoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Ou seja, Isaías ia pregar o caos. Mas Deus estava lá. Deus estava lá. Para pegar aquilo que para os homens era insignificante. A semente do toco. Para criar e fazer uma nova geração. Uma nova geração de homens e mulheres consagrados ao Senhor. E eu creio que o Senhor tem feito isso hoje, em nosso meio, em nossas comunidades. Deus tem levantado um povo para edificar outro povo. Um povo santo, um povo que busca consagração e santidade. E é para esses que o Senhor Jesus veio. Para aqueles que têm o coração quebrantado. Para aqueles que não estão negociando na sua fé, mecanejando a palavra de Deus, achando oportunidade e brechas que não estão na Bíblia, para poder fazer a sua própria doutrina, para poder realizar a sua própria vontade. Isso não é aceitável diante de Deus. Deus abomina aquele que pega a palavra dele e distorce para fazer a sua vontade. Deus não está com essas pessoas. E se você estiver no meio delas, Deus não está contigo também. Mas Deus está com aqueles que são obedientes. Deus está com aqueles que amam a Ele de fato, de verdade. E Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. Há muitas pessoas que se aproximam das nossas comunidades simplesmente para poder receber aquilo que lhe convém. Mas quando é confrontado com a palavra, vai embora. Corre. Por quê? Porque não está vivendo na verdade. Eu gostaria de deixar essa mensagem hoje para você, meu irmão, minha irmã, essa mensagem tão simples da palavra de Deus, com esses 3 itens fáceis de você decorar. Primeiro, reconheça quem Deus é, assim como Isaías reconheceu quem Deus era para ele. Segundo, reconheça quem você é diante de Deus. Reconheça o seu pecado, a sua condição de pecador. Terceiro, reconheça o chamado de Deus e atende e obedece à voz do Senhor que te chama para uma novidade de vida. Deus te chama hoje, meu irmão, para você sair do anonimato, para você sair do seu esconderijo, da sua caverna. Deus está te chamando hoje para que você seja um homem ou mulher transformado. Eu quero fazer uma pergunta hoje para você. Há quanto tempo faz que você não ouve mais a voz de Deus? Há quanto tempo faz que você já não ouve mais a voz de Deus? Há quanto tempo faz que você já não fala mais com Deus? Há quanto tempo faz que você já não adora mais a Deus? É momento de voltar. Eu ouvi uma frase uma vez que me preocupou bastante. Essa pessoa dizia o seguinte: eu quero ser feliz. Isso para mim é o que importa. Eu quero dizer para você hoje, neste momento, que a felicidade do cristão não está naquilo que ele é, naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é, filho do Deus Altíssimo. Deus é a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz. Deus é o amor que Ele tem por nós. Deus é tudo para nós. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora
E eu vou orar pela sua vida. E eu vou encerrar aqui com uma bênção apostólica pela sua vida. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor amado, por todos os meus irmãos e irmãs, amigos, que estarão ouvindo essa mensagem, ou estão recebendo ela hoje. Que o Espírito Santo possa conduzir os Deus amado ao arrependimento dos seus pecados. Assim como o Senhor tratou com o coração de Isaías e colocou ele numa linha de frente. Assim também, Deus amado, que o Senhor venha, Deus, perdoar os nossos pecados e nos colocar na linha de frente do teu reino para poder pregar a tua palavra, para poder discipular, para poder, Deus amado, ser um exemplo para essa sociedade, ó Pai, decaída, falida, ó Pai amado. O mundo jaz do maligno, mas o Senhor colocou a tua igreja, o teu povo, homens e mulheres consagrados para levar, ó Deus amado, o teu reino adiante. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai. Deus amado, eu quero apresentar diante do Senhor todas as famílias, os lares que estão recebendo essa mensagem agora, que o Senhor venha tocar profundamente nas suas almas, ó Pai, e que caiam de joelhos diante do Senhor, que possam chorar e se arrepender dos seus pecados, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer avivamento espiritual a estas vidas, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a graça do Senhor, nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja Cristã Evangélica do Caiçara, todos os nossos amigos e parceiros que nos acompanham, Deus amado, em nossas lives, hoje e para todos sempre. E a igreja diga em seu lar, amém, assim seja. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, pastor Icis, uma ótima semana para você, fique com Deus, tchau, tchau.